Você vai sair desse vídeo antes de ouvir o que Deus quer te mostrar? Porque o que eu vou te contar agora pode mudar o rumo da sua família inteira. Isso não é exagero, é real, é espiritual e pode estar acontecendo aí, dentro da sua casa, sem que você perceba. Um pai viveu algo que ninguém esperava. Tudo começou com um sonho contado por alguém que mal sabe escrever, mas que falou como se fosse um profeta. Seu filho de apenas 6 anos acordou no meio da noite e disse: "Papai, eu sonhei que uma cobra e um lagarto entraram na nossa casa, e depois um leão apareceu e te matou." Imagine, seu filho te contando isso com os olhos arregalados, a voz tremendo, e você tentando entender o que isso significa. Foi só imaginação? Foi espiritual? Foi um alerta do céu? Ou foi algo ainda mais profundo? Fica comigo até o fim, porque você vai descobrir que esse sonho é muito mais do que parece. Essa história tem um desfecho poderoso, mas o que acontece no meio pode te surpreender. Sonhos, muitas vezes, são tratados como bobagem, principalmente quando vem de crianças. Mas o que você faria se algo que parecia inocente começasse a revelar coisas que você mesmo estava ignorando? E se esse sonho fosse uma mensagem direta para abrir seus olhos espirituais? Preste atenção. Você pode estar deixando algo entrar na sua casa sem perceber. Algo sorrateiro que se esconde atrás de hábitos, palavras, distrações. E quando você menos espera, pode ser tarde demais. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre envia um aviso, um sinal, um despertador espiritual. E às vezes, esse sinal vem da boca de uma criança. Eu não estou aqui para te assustar, mas para te alertar. O que você vai ouvir nesse vídeo é baseado em uma história real e vai muito além de um sonho. Vai direto ao ponto mais vulnerável da sua vida, o seu lar. Porque o inimigo não ataca o que está vazio. Ele persegue aquilo que tem valor. E se sua família tem sido alvo de cansaço, confusão, brigas constantes, frieza espiritual, pode ser que algo entrou aí, algo que precisa sair. E talvez o primeiro passo para isso seja você entender o que esse sonho realmente quer dizer. Porque no final das contas, o leão que apareceu no sonho não era qualquer leão. E o que ele fez com aquele pai tem um significado que pode libertar você também. Então, por favor, não sai desse vídeo agora. Assista até o final. Eu vou te contar essa história completa, interpretar cada detalhe do sonho, te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. E no final, vamos fazer uma oração forte. Uma oração para tirar da sua casa tudo aquilo que não pertence a Deus. Uma oração para restaurar o que foi perdido. Uma oração que pode mudar a atmosfera espiritual da sua vida. Mas só se você estiver disposto a ouvir até o fim. Porque essa história vai te mostrar que quando Deus quer falar, Ele usa até a boca de uma criança. E quando Ele fala, é para salvar. Tudo começou de maneira simples. Era só mais uma noite comum em família. Um dia de escola, deveres, jantar, banho, desenhos animados e depois, cama. O menino de 6 anos, cheio de energia como toda criança da sua idade, se preparava para dormir. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Antes de deitar, ele olhou para o pai e perguntou: "A gente pode orar?" O pai, surpreso, sorriu e disse: "Claro, meu filho, vamos orar." E ali, com a voz doce e inocente, o menino fez uma oração curta, simples, mas verdadeira. Ele pediu que Deus abençoasse a casa, protegesse a família e desse bons sonhos. Mal sabiam eles que naquela noite o céu responderia, mas não da forma que eles imaginavam. Era madrugada quando o menino acordou assustado. Suava frio, tremia. O pai, preocupado, correu até o quarto. "O que foi, filho?" perguntou. E o menino, com os olhos arregalados, falou com firmeza, como se estivesse vendo tudo de novo. "Papai,
Eu sonhei que uma cobra e um lagarto entraram na nossa casa. Eles andavam pelos cantos, se escondiam, subiam nos móveis. E aí, apareceu um leão. Ele olhou para você, rugiu bem alto e te matou. O pai congelou. Por alguns segundos, não conseguiu dizer nada. Aquilo não era o tipo de sonho comum. Tinha algo estranho. Tinha um peso. Tinha uma presença. Era como se o menino estivesse falando algo que nem ele mesmo compreendia, mas que o pai entendeu na hora. Deus estava tentando dizer alguma coisa. Durante o café da manhã, o pai tentava disfarçar o desconforto. A mente girava. Por que uma cobra? Por que um lagarto? Por que um leão? E por que eu morri? A esposa também ficou abalada, mas tentou acalmar. É só um sonho. Criança inventa muita coisa. Mas algo dentro daquele pai gritava que não era só isso. Ele não conseguia ignorar. A imagem do sonho vinha à mente repetidamente. A cobra entrando na casa, o lagarto se escondendo, o leão matando. Ele sabia que tinha algo por trás daquilo, algo espiritual, algo que precisava ser decifrado. E foi aí que ele decidiu buscar resposta onde muitos não buscam, na oração. Naquela mesma noite, depois que todos dormiram, o pai se ajoelhou sozinho na sala. Apagou as luzes, desligou o celular e começou a falar com Deus. Senhor, se esse sonho foi um aviso, fala comigo. Me mostra, me revela. Não quero ignorar algo que pode ser sério. E ali, naquele silêncio, algo começou a acontecer. Um filme começou a passar na mente dele. Lembranças, detalhes, situações que ele vinha deixando passar. Coisas pequenas, mas que juntas mostravam uma verdade que ele não queria admitir. Sua casa estava vulnerável espiritualmente. Brigas constantes com a esposa, falta de paciência com o filho, palavras duras ditas no calor do momento, vídeos e séries assistidos, sem critério, música que tocava na sala, enquanto todos fingiam não ouvir a letra, falta de oração, falta de leitura da palavra, falta de comunhão. O lar que um dia foi altar tinha se tornado apenas uma estrutura, sem presença, sem reverência, sem cobertura, e o pior, ninguém percebia. Mas Deus percebeu e usou um menino de 6 anos para dizer: tem algo errado entrando na sua casa, e se você não reagir, vai morrer espiritualmente. Foi então que o pai começou a entender os símbolos do sonho. A casa, no mundo espiritual, representa o lugar onde você mora fisicamente, mas também simboliza a sua estrutura emocional, o seu ambiente familiar e até mesmo o seu interior. Quando a Bíblia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela não está falando só de paredes e telhado, mas de tudo o que compõe o seu mundo. A cobra, desde o Éden, é símbolo do engano, da mentira, da tentação disfarçada. O lagarto sorrateiro representa o que entra quieto e se instala, o que se adapta ao ambiente, o que parece inofensivo, mas se alimenta do que você deixa exposto. E o leão? Esse era o enigma mais forte, porque o leão pode ser tanto Cristo como o inimigo. Depende do contexto, depende da atitude de quem o vê. E naquele sonho, o leão matou o pai. Mas por que o leão o matou? Aquilo não fazia sentido. Deus é amor, certo? Deus não mata. Mas aí está a revelação mais profunda de toda essa história. Sim, Deus quebra. Deus destrói. Mas para reconstruir. O pai entendeu que aquela morte no sonho era simbólica. Não era uma sentença de fim. Era o anúncio de um recomeço. Deus estava dizendo: filho, para eu fazer algo novo, você vai ter que morrer para o velho. Morrer para o orgulho, morrer para a negligência, morrer para o comodismo, porque eu quero ressuscitar você como homem de Deus, como sacerdote, como líder do seu lar. A introdução termina aqui, com esse pai ainda ajoelhado, ainda em lágrimas, mas agora com os olhos abertos, porque Deus abriu seus olhos, e agora
Ele precisava decidir. Vai continuar como está, ou vai se levantar e mudar tudo? É nesse ponto que a história começa a virar. E o meio do vídeo vai mostrar como essa transformação começou. Quais atitudes ele tomou e qual foi o novo sonho do filho, depois que a casa foi restaurada. Na manhã seguinte, depois daquela madrugada de oração, algo já havia mudado dentro daquele pai. Não era algo visível, mas era forte. Era como se uma venda tivesse caído dos olhos dele. Ele olhava para sua casa e, de repente, percebia coisas que antes passavam despercebidas. A televisão ligada em volume alto com conteúdos fúteis, as músicas que seus filhos escutavam no celular, a frieza no ambiente, tudo aquilo gritava agora como sinais de alerta. Ele não podia mais fingir que não via. O sonho do seu filho tinha sido um chamado claro. E ele entendeu: se eu não levantar como sacerdote da minha casa, o inimigo vai continuar entrando pelas brechas. Ele começou pela base, chamou a esposa e abriu o coração. Contou tudo o que tinha sentido durante a oração. Falou sobre o peso espiritual que estava discernindo. Pediu perdão pelas palavras ásperas, pela falta de atenção, pelas atitudes frias. Ela ouviu em silêncio, chorou. E no final respondeu apenas com um: eu também quero mudar. Ali começou algo novo. Juntos decidiram fazer uma limpeza, não só externa, mas espiritual. Tudo o que não glorificava a Deus foi retirado. Filmes, músicas, objetos que carregavam energias estranhas, presentes antigos que vinham de lugares duvidosos. Cada item foi avaliado, e se havia qualquer dúvida, era colocado para fora. Não foi superstição, foi zelo, foi discernimento. Eles sabiam: o que entra na nossa casa, entra na nossa vida. Mas não parou por aí. O pai instituiu algo que há muito tempo não existia naquela casa: o altar doméstico. Todo dia, antes de dormir, oravam juntos, mesmo cansados, mesmo sem vontade, mesmo que fosse por 5 minutos. A palavra de Deus voltou a ser lida em voz alta. O ambiente da casa começou a mudar. O filho, antes inquieto, começou a dormir melhor. Os pesadelos cessaram. A atmosfera ficou mais leve. Até o cachorro da família parecia mais calmo. Era como se a paz tivesse voltado a reinar naquele lugar. E eles sabiam por quê. Quando Deus reina, o inimigo não resiste. Dias depois, o pai perguntou ao filho: tem sonhado algo, filho? E o menino respondeu com um sorriso: sonhei sim, pai. Sonhei que o leão estava aqui de novo. Mas dessa vez, ele era amigo. Ele rugia para proteger a casa. Ele corria atrás da cobra e do lagarto e eles fugiam. O pai, emocionado, não conteve as lágrimas. Aquilo era mais do que um sonho infantil. Era uma confirmação profética. Era Deus dizendo: agora eu estou aqui. Agora sou eu que guardo tua casa. E naquele momento, o pai entendeu o que muitas pessoas demoram a perceber. Deus não quer só ser lembrado em momentos de desespero. Ele quer habitar no centro da nossa vida. A partir dali, tudo mudou. As refeições voltaram a ser feitas juntos. O diálogo, antes perdido, foi restaurado. A relação com o filho se fortaleceu. E mais do que isso, a presença de Deus se tornou constante. Já não era preciso ver para crer. Eles sentiam. Sentiam no clima, na paz, na alegria sem explicação. E aquela casa que um dia abrigou discussões, frieza e distrações, agora carregava a marca da glória de Deus. Tudo por causa de um sonho. Um sonho que para muitos seria apenas fantasia. Mas para aquele pai, foi o estopim da transformação. E aqui vai uma verdade poderosa. Deus sempre avisa antes de agir. Ele sempre envia sinais. Ele toca nos detalhes, usa o improvável. Ele não entra derrubando a porta. Ele bate. E se alguém abrir, ele entra. Ele reina. Ele transforma. Mas para isso é preciso atitude. É preciso decisão. Aquele pai decidiu não ignorar o sonho. Ele decidiu reagir. Ele decidiu obedecer. E por causa disso, sua casa foi restaurada. Seu casamento foi curado.
Seu filho foi protegido, porque quando a liderança espiritual do lar se posiciona, o inferno treme. Agora, você pode estar se perguntando: e se eu não tiver força para fazer isso? E se minha casa estiver destruída demais? Ei, não importa o quanto o inimigo avançou. Se hoje você decidir se levantar, Deus vai entrar. Ele vai restaurar. Ele vai limpar. Ele vai colocar os anjos dele ao redor da sua casa. E aquele rugido do leão que um dia trouxe medo, hoje vai trazer proteção, porque o leão da tribo de Judá não falha. Ele vence. Ele reina. E quando ele se levanta, nenhuma serpente permanece. O meio dessa história nos ensina que não basta sentir. É preciso agir. Fé sem obras é morta. O pai teve discernimento, sim, mas só viu a mudança quando tomou uma atitude concreta. Ele se humilhou, reconheceu as falhas, limpou o ambiente e, principalmente, voltou a colocar Jesus no centro. E é por isso que hoje a sua história também pode mudar, porque o mesmo Deus que falou com aquele pai está falando com você agora. E se você chegou até aqui, é porque Ele te trouxe, porque Ele quer fazer o mesmo na sua casa. Talvez você esteja ouvindo essa história e sentindo um aperto no peito. Talvez você esteja pensando: isso é comigo, é a minha casa que está assim, sou eu que preciso mudar. E se esse é o seu sentimento agora, não fuja dele, porque o mesmo Deus que falou com aquele pai está falando com você agora. E Ele não está apontando o dedo para te condenar. Ele está estendendo a mão para te restaurar. Ele está te chamando pelo nome. Ele está dizendo: filho, volta. Eu quero habitar na sua casa. Eu quero trazer paz. Eu quero arrancar a serpente e o lagarto que se esconderam aí dentro. E quero rugir como leão, não para destruir, mas para proteger tudo aquilo que é seu. Você não precisa mais viver dentro de uma casa onde reina a tensão, onde a televisão fala mais alto que a oração, onde o celular é mais importante que o diálogo, onde o espírito de briga e divisão tem espaço. Hoje pode ser o dia da virada. Hoje, se você decidir, Deus pode entrar na sua casa com poder, com glória, com restauração. Mas a chave está em você, porque a autoridade foi entregue a você. Você, pai, você, mãe, você, filho, você que está assistindo agora. A sua decisão hoje pode mudar gerações. O sonho daquele menino foi apenas o começo, mas a transformação veio com a obediência, com a atitude, com o arrependimento, com a limpeza espiritual. E essa mesma transformação está disponível para você agora. Você não precisa mais viver no automático. Não precisa mais fingir que está tudo bem quando por dentro está em ruínas. Deus vê. Deus sabe. E mais do que isso, Deus quer reconstruir. Porque quando Ele permite uma quebra, é porque Ele tem algo muito maior para levantar. E se Ele está quebrando seu orgulho, sua rotina, suas certezas, é porque Ele quer edificar algo muito mais forte sobre as ruínas. Talvez você esteja cercado de serpentes emocionais, mágoas, raiva, cansaço, decepções, hábitos que você já nem percebe mais. Talvez tenha um lagarto escondido nos cantos da sua vida, vícios disfarçados, distrações que consomem sua fé, palavras que você repete sem pensar e que machucam os que mais ama. Mas hoje, o leão da tribo de Judá quer entrar. Ele quer rugir. Ele quer mostrar que onde ele pisa, o mal não permanece. E é por isso que agora eu quero orar com você. Uma oração de libertação, de consagração, de entrega total. Uma oração para que o seu lar nunca mais seja o mesmo. Feche os olhos se puder. Silencie o que está ao redor. Deixe Deus te tocar agora. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu entendi que o Senhor fala de muitas formas. Às vezes usa o improvável. Às vezes usa uma criança. Às vezes usa até o silêncio. Mas hoje, Senhor, o Senhor falou comigo. Eu reconheço, Pai, que abri brechas, que permiti sem perceber que o inimigo entrasse na minha casa.
nas atitudes, nos pensamentos, nos hábitos. Mas hoje, Deus, eu me levanto, eu me arrependo, eu te peço, entra no meu lar como o leão da tribo de Judá, arranca toda serpente espiritual, todo lagarto escondido, tudo aquilo que se escondeu nos cantos da minha alma. Restaura meu casamento, restaura minha fé, restaura minha paz, purifica a atmosfera da minha casa. Toca na mente dos meus filhos, toca no coração do meu cônjuge, toca na minha vida, Pai. Que o teu Espírito sopre agora sobre cada cômodo, sobre cada parede. Que haja libertação, que haja arrependimento, que haja restauração. Eu coloco minha casa de volta no teu altar. Que ela seja consagrada a ti, que ela seja protegida por ti. Que nenhum mal, nenhuma influência maligna, nenhum espírito de divisão, discórdia ou confusão tenha lugar aqui. Porque a partir de hoje, a minha casa pertence ao Senhor. Eu declaro, com fé, o leão da tribo de Judá reina no meu lar. Reina sobre mim, reina sobre tudo o que é meu. E a partir de agora, Senhor, eu não ando mais sozinho. Eu ando contigo, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, eu quero te pedir uma coisa. Não guarde isso só para você. Tem muita gente vivendo dentro de uma casa que parece linda por fora, mas está quebrada por dentro. Gente que precisa ouvir essa mensagem. Gente que precisa de um despertar como esse. E você pode ser a ponte que Deus vai usar para alcançar essa pessoa. Então curte esse vídeo agora. Isso ajuda muito o canal, claro. Mas mais do que isso, ajuda a espalhar essa palavra. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para receber as próximas mensagens. E, por favor, deixa um comentário aqui embaixo. Escreve assim: o leão da tribo de Judá reina na minha casa. Escreve isso como um ato de fé, como um selo espiritual. E, se você quiser, compartilha também a sua experiência. O que você sentiu com essa história? Essa oração falou com você? A sua mensagem pode ser exatamente o que alguém precisa ler para encontrar esperança de novo. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até aqui, porque Ele tem um plano. E o plano dele é sempre maior, sempre mais profundo, sempre mais perfeito. Que essa história não fique só como uma lembrança, mas como um marco. O dia em que tudo começou a mudar. Que o rugido do leão da tribo de Judá ecoe dentro da sua casa. E que a paz, a proteção e a presença de Deus nunca mais saiam daí. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe poderosamente.